Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 25. Primeiramente, passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, o artigo 5º continua falando sobre a propriedade, né? Começando ali no artigo 5º, inciso 22, falando que a propriedade deve ser garantida, né? O direito de propriedade não deve ser basicamente violado pelo Estado. Porém, o artigo 5º, inciso 23, fala que essa propriedade tem que atingir uma função social. Não cabe ao proprietário simplesmente atuar e violar as leis, violar a Constituição e violar certos preceitos que ele deveria e tem o dever de basicamente cumprir essa função social. Da mesma forma também o Estado ele tem que estabelecer aqueles parâmetros para que seja e ocorra a desapropriação em caso de violação dessa função social. Não tendo cumprida a função social, o Estado poderá desapropriar, ou seja, retirar o bem daquele indivíduo, mediante indenização prévia nos casos de necessidade, no caso de utilidade pública e no caso de interesse social. Agora, o artigo 5º, inciso 25, ele apresenta outra modalidade, que é basicamente a chamada requisição dos bens. Em caso aí de iminente perigo público, a autoridade pública ela pode usar uma propriedade particular, né, assegurando ao proprietário uma indenização ulterior. Enquanto que na desapropriação é algo que se considera definitivo, basicamente na requisição, consiste em uma ocupação temporária, né? Então, apenas mediante o iminente perigo público, né, mediante algo que está ocorrendo e que há um perigo de causar dano a uma coletividade, dano a certas pessoas, né? Então, a autoridade competente ela pode usar a propriedade particular. Um exemplo aí, em caso de perseguição de um policial está perseguindo um ladrão, né, e ele precisa de basicamente de um carro para perseguir. Então, naquele momento, diante de um perigo público, né, que aquele ladrão está correndo e ele precisa alcançar e prender aquele violador da lei, então a autoridade competente, né, que seria o policial, ele pode requisitar a propriedade particular, o carro, e perseguir o ladrão. É um exemplo não tão adequado assim, mas que serve para elucidar aqui a ideia, né, de perigo público, de autoridade competente e de propriedade particular. Né? Então é assegurado uma indenização posterior. Né? Então, uma vez utilizado aquele bem, se houver dano, será basicamente indenizado materialmente e também pelo próprio uso, né? Se houver aí o consumo daquele bem que seja nesse âmbito, né? Desde que haja também, no caso, dano. Então, a utilização tem que ser feita ao proprietário posteriormente e desde que haja um determinado dano. Então, é basicamente o poder público, ele poderá usar essa propriedade particular por meio de requisições, como eu já disse. Existem vários tipos de requisições que a própria Constituição estabelece. No caso aí, requisição civil, que é essa chamada aí do artigo 5º, inciso 25, né, que é mediante, né, o iminente perigo público. Existe a requisição decretada aí no caso de estado de defesa, como pode ser observado no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, ou ainda no caso de estado de sítio, né, no caso da Constituição, no artigo 189, inciso 7, ou no caso de tempo de guerra, no caso do artigo 137, inciso 2, no caso de requisições militares. Né? Então, a indenização, como eu já disse, ela deve ser feita posteriormente ao uso, no caso se houver um determinado dano, enquanto que na desapropriação, vista no inciso 24 do artigo 5º, essa desapropriação, a indenização, ela é anterior, ela é prévia.
e ela é definitiva, mediante aí simplesmente a desapropriação. No caso da indenização da requisição, ela tem que ser verificada se ocorreu o dano, né? Enquanto que na desapropriação não necessariamente há verificação se houve dano ou não, simplesmente a indenização ela é feita mediante a própria perca da propriedade mesmo, né? E também deve ser ressaltada que nessa requisição do artigo 5º, inciso 25, ela é uma utilização temporária, né? Uso temporário, ou ocupação temporária, no caso, se for também um caso de ocupação, por exemplo, um caso de iminente perigo, onde haja necessidade aí, de várias pessoas estão doentes, e há necessidade do Estado de instaurar ali um hospital particular, público, né, dentro daquele prédio. Então, mediante o tempo necessário, que é necessário para ajudar aquelas pessoas que estão doentes ou que sofreram calamidades determinadas, cabe ao Estado aí requisitar aquela propriedade naquele momento para que ocorra aí, a salvação dessas pessoas, e depois, uma vez utilizado e liberado aquele local, verificar se houve basicamente algum dano naquela propriedade e apresentar a indenização posterior aí ao proprietário. Então há essas diferenciações entre a requisição e a própria desapropriação. Então ambos são limites basicamente da propriedade mediante a requisição e desapropriação do próprio Estado, né? Então a propriedade ela não exerce função absoluta, né? Ela não tem função absoluta, ela é limitada pela função social e ela é limitada pelo próprio Estado diante de várias necessidades que o Estado tem de retirar essa propriedade privada do indivíduo, essa propriedade que em caso aí de violações ou em caso de perigos, o Estado poderá aí, ter e utilizar essa propriedade privada. Então esse é o artigo 5º, inciso 25.